Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu pai estava com a saúde extremamente debilitada. Eu estava uma pilha de nervos. Quer saber? Morrendo de medo de perdê-lo também. Digo também porque já tinha perdido minha mãe fazia alguns anos. Filha única. Por isso, meu desespero maior. Casada há quase 13 anos e tinha um casal de filhos. Só que meu pai continuava sendo a minha referência. Fazia 4 dias que ele estava internado. Eu ia vê-lo todos os dias e naquele dia em especial, ele pediu que eu me aproximasse da cama e começou uma conversa assim tão esquisita. Primeiro perguntou: filho, eu já devia ter tido essa conversa com você há mais tempo. Só que fui adiando. Me diga uma coisa. Como que anda o teu casamento? Ué, como assim, pai? Meu casamento vai bem. Vai bem mesmo. Você é feliz com o Murilo? Claro que sou, pai. Quer dizer, na medida do possível, né? Todo casamento tem altos e baixos, mas... Por que o senhor está perguntando isso, pai? Em vez de responder, ele me fez outra pergunta que me deixou de cabelo em pé. Você confia nele? Acha que ele é fiel a você? Ô, pai, não estou gostando dessa conversa não, pai. Por acaso o senhor está sabendo de alguma coisa? Está querendo me dizer alguma coisa? Ele ficou olhando para mim assim, sério. Se bem que, bem na hora que ele ia me dizer alguma coisa, a enfermeira entrou no quarto e falou que o horário da visita tinha terminado, que eu precisava me retirar. Pedi que ele terminasse de falar o que tinha começado, até porque me deixou preocupadíssima. Só que ele falou: vai, filha, amanhã a gente conversa. Imagine o estado em que eu saí daquele quarto. Minha cabeça fervilhava. A troco de que meu pai tinha começado aquela conversa estranha? Será que ele sabia alguma coisa a respeito do meu marido? Só Deus sabe como eu fiquei. O pai tinha um escritório de contabilidade e meu marido trabalhava com ele como funcionário. Era seu braço direito. Olha, eu fiquei muito cismado. Ansiosa demais para chegar o dia seguinte, para poder terminar aquela conversa com meu pai. Achei melhor nem comentar nada com o Murilo em casa. Até porque nem sabia o que o pai ia me dizer. Se era alguma coisa ruim sobre o caráter do meu marido. Quando chegou em casa, ele quis saber se eu tinha ido ver o pai. Falei que sim, que ele estava na mesma. Não tinha melhorado nem piorado. No dia seguinte, logo cedo, alguém do hospital me ligou. Só de saber que era do hospital, eu já fiquei com o cabelo em pé, morrendo de medo. Me pediram para ir até lá. E chegando, me deram a pior notícia da minha vida. Meu paizinho, infelizmente, tinha falecido. Naquela madrugada, 5h15 da manhã. Foi o momento mais triste da minha vida. Junto com o falecimento da minha mãe, nada se igualou em tristeza, melancolia, amargura. Além da sua morte, ele ainda tinha ido embora
sem terminarmos aquela conversa, sem me contar o que ele tinha para falar. Embora isso tenha ficado em segundo plano, eu nem tinha cabeça para pensar em mais nada, só na perda do meu pai. Que momento triste, meu Deus. À medida que os dias foram passando, o Murilo foi tomando conta do serviço no escritório. Como já disse, eu era filha única e acabei herdando tudo que era do pai, inclusive o escritório. Só que como não entendia nada do serviço, dificilmente colocava os pés lá. Foi meu marido quem assumiu o controle de tudo. E durante um bom tempo, nem pensei naquelas coisas que meu pai tinha falado no seu último dia de vida. Tudo tinha ficado assim, no segundo plano. 3 meses depois, cheguei à conclusão de que deveria dar uma guinada na minha vida. Não trabalhava fora, cuidava só da casa, das crianças, mas decidi que iria tomar pé da situação em relação ao escritório. Até porque eu precisava fazer alguma coisa, mais do que já fazia, para ver se estancava aquela tristeza. Falei com meu marido, que estava pensando em começar a trabalhar com ele. Ele fez uma cara tão feia. Você o quê? O que você entende de contabilidade? Falei que não entendia nada, mas que ele podia me ensinar, já que eu não estava aguentando mais ficar em casa. Queria fazer algo mais útil. E como o escritório agora era meu, nada mais indicado do que eu trabalhar. Ele não gostou, eu vi. Ficou colocando um monte de empecilho, disse que eu ia mais atrapalhar do que ajudar, que eu devia continuar cuidando da casa e dos nossos filhos. Sabe aquela conversa de homem machista? Juro que ele me deixou até meio desanimado, de tanto que falou no meu ouvido. Na verdade, ele me rebaixou. De todo modo, naquela semana mesmo, resolvi aparecer de surpresa. Eu sabia que o escritório fechava com o almoço entre 12:00 e 1h da tarde. Cheguei justamente depois do intervalo. Já estava tudo aberto, só que o Murilo ainda não tinha voltado. Fiquei ali esperando, aproveitei para conversar com os outros 2 funcionários. Para ser sincera, eu nem sabia quantas pessoas trabalhavam ali. Por isso, até por isso, por outros motivos mais, precisava me inteirar. Era 1h45 da tarde quando meu marido chegou. Só que, para minha surpresa, não estava sozinho. Tinha uma mulher com ele. E os 2 entraram pela porta, conversando assim, muito animadamente. Sabe aquela intimidade? Não vou mentir, não gostei. Nem sabia quem era a mulher, juro que não, mas não gostei. Depois descobri que ela também era funcionária. Ele estava rindo, aliás, os 2. Mas quando me viu ali, conversando com os funcionários, seu semblante se transformou. Ele ficou sério. Perguntou o que eu estava fazendo ali, só que eu devolvi a pergunta. Você estava almoçando até agora? Aliás, vocês 2 foram almoçar juntos? Falei aquilo e apontei para a mulher. Senti que o clima pesou. Inclusive, os outros 2 funcionários com quem eu estava conversando fizeram umas caras assim bem esquisitas. De todo modo, ele confirmou que sim.
que os dois tinham almoçado juntos e que depois tinham dado uma passada no banco para tratar de um assunto do escritório. Por isso, haviam se atrasado um pouco. A mulher me cumprimentou assim, toda sem jeito. Depois a gente foi lá para a sala dele conversar. A sala, que aliás era do meu pai. Olha, eu vi no jeito desse homem que ele não gostou nada de me ver ali. Ficou incomodado. E senti também que ele estava tentando me despachar de todo modo. Olha, eu não vou mentir. Fiquei muito cismado. Podia ser coisa da minha cabeça, mas quando vi os dois chegando juntos da rua, ele e aquela funcionária, senti uma coisa esquisita no ar. Era uma moça bonita, mais jovem. Tinha um cabelo comprido, seu nome Adriana. Perguntei: vocês dois almoçam juntos sempre? Você e essa funcionária? De vez em quando. Mas não é só com ela, não. Almoço com os outros funcionários também. Depende do dia. Olha, fiquei muito desconfiado. O jeito deles, quando entraram pela porta, rindo, conversando, com aquela intimidade toda, me deixou muito cismado. E por incrível que pareça, foi só depois que aquelas coisas que o pai me disse, no seu último dia de vida lá no hospital, voltaram com tudo na minha cabeça. Será que ele tinha percebido alguma coisa em relação ao Murilo com aquela Adriana? De repente, sei lá, ele estava querendo me dar um toque, pedir que eu ficasse de olho. Foi inevitável ficar sugestionada, pensando um monte de bobagem. E foi por isso que eu decidi que realmente iria começar a me inteirar dos assuntos do escritório. E mesmo que o Murilo fosse contra, azar o dele. O escritório era meu. Naturalmente que ele não gostou. Fez de tudo para eu desistir daquela ideia. Só que eu finquei o pé. Teimosa eu sempre fui. E uma coisa eu digo: desde que comecei a ir com ele para o escritório de manhã, esse homem mudou comigo demais. Vivia de mau humor, não falava comigo direito, respondia de modo seco tudo que eu perguntava, se recusou a me ensinar o serviço, falou que seria perda de tempo. Tive de pedir para o outro funcionário me explicar o funcionamento, porque meu marido vivia estressado. Foi inevitável eu me perguntar: será que essa mudança era só por conta da minha presença ali? Será que eu estava, de repente, até atrapalhando alguma coisa? O fato é que fiquei de olho bem aberto, prestando atenção nele e naquela mulher. Lembro que um dia saí para resolver uma pendência na rua, no almoço, e demorei para voltar. Na verdade, minha intenção nem era voltar. Era ir direto para casa. Tanto que mandei uma mensagem para ele, avisando. Só que depois pensei melhor e resolvi voltar ao escritório para ir embora com ele, de carona. Quando cheguei, adivinha quem estava na sala do meu marido, a portas fechadas com ele? A cabeluda. Tudo bem que não estavam fazendo nada demais. Estavam só conversando. Mas já senti
aquela coisa ruim. Só de ver os dois perto. Até porque senti aquele clima no ar. Assim que entrei, ela já foi levantando da cadeira e falando: bom, então fica assim, eu vou mandar o contrato pro cliente. Falou aquilo e saiu pela porta. Sabe quando você tem a sensação de que ficou atrapalhando alguma coisa? Aliás, foi justamente isso que eu perguntei. Estavam conversando alguma coisa muito importante? Atrapalhei? Claro que ele percebeu a ironia, tanto que nem me respondeu. O fato é que dia após dia, as coisas entre nós foram piorando. Aquela cisma só crescia. E o modo como ele se comportava e me tratava só piorava. Só que tudo isso foi café pequeno, perto do que eu... Aquele dia o Murilo tinha saído da sala para ir ao banheiro e eu aproveitei para mexer no computador dele, só para ver se achava alguma coisa. Fui mexer de caso pensado. Ele tinha deixado o e-mail aberto e eu dei uma olhadinha assim rápida na lixeira. Vi que tinha 13 e-mails da Adriana. Até aí tudo bem. Eles trocavam e-mails o dia todo, até para tratar de assuntos da empresa, né? Mas por que justamente os dela estavam na lixeira? Por quê? O que acessei uma daquelas mensagens, já tive um sobressalto. Porque aquela descarada tinha escrito uma coisa que fez ferver o meu cérebro. Você viu o jeito como essa bruxa me olha? Parece que quer me engolir viva. Quando que você vai se livrar dela, hein? Olha, eu gelei. O e-mail tinha sido enviado 6 dias atrás. Era óbvio que ela só podia estar se referindo a mim. Abri o olho, mas o teor não era muito diferente. O que essa mulher ainda está fazendo aqui? Parece que quer me vigiar. Olha, meu corpo tremia. Só essas 2 mensagens me tiraram do sério. Mas quando li a terceira, não sei como não tive um ataque. Meu Deus, só de lembrar, meu corpo todo se arrepia. Sabe o cúmulo do descaramento? Sabe a pessoa quando é sem vergonha? Sabe a mulher quando é safada? Só de ler, eu senti uma tontura. Desde que a bruxa começou a vir aqui, que você não tem mais tempo pra mim. Não me dá mais atenção. Tô morrendo de saudade dos nossos almoços, da gente juntinho, numa cama de motel. Repito, tudo começou a girar diante de mim. Quando o sem vergonha voltou do banheiro, eu ainda estava sentada ali, na cadeira dele, na frente do seu computador. Ele ficou branco. E mais branco ficou ainda quando se aproximou e olhou para a tela. Porque ainda estava aberto exatamente naquele e-mail daquela vagabunda. Minha voz quase não saiu. Que palhaçada é essa, Murilo?
Chama aquela vadia aqui agora. Vocês dois vão ter de me explicar. Ele que até então andava me tratando mal, só na base da patada, virou um anjo. Calma, Denise. Fala baixo. Vamos conversar. Eu posso te explicar. Explicar o quê? Que você e essa vaca estão tendo um caso? Isso não precisa explicar. Eu tô vendo. Eu tô vendo, seu infeliz. Ele foi até a porta, fechou. Só que naquelas alturas, todos os funcionários já tinham escutado, inclusive a ordinária, porque eu praticamente berrei. Ele ainda tentou me enrolar. Só que o que eu tinha visto não dava margem para dúvida. Ele estava me traindo com aquela vadia. Saí da sala. Me aproximei da mesa dela. Todo mundo de olho arregalado. Todo mundo assustado. Deviam ter ouvido meus gritos. Até a sem vergonha estava pálida. Parei diante dela, a encarei e no impulso, sem pensar em mais nada, fiz aquilo que meu coração mandava. Apliquei uma bofetada tão forte na cara da vadia que ela chegou a cair da cadeira. O safado me segurou, porque depois da bofetada, eu ainda fiz menção de partir para cima dela. Não estava satisfeita só com a bofetada. Eu queria matar. Enquanto ele tentava me segurar, eu a xingava de todos os palavrões que conhecia. Pelos olhares dos outros dois funcionários, tenho para mim que eles já sabiam do caso dos dois. E nada me tira da cabeça que era sobre isso que meu pai queria conversar comigo no seu último dia de vida lá naquele hospital. Infelizmente não teve tempo. Fomos interrompidos. Ele certamente devia ter descoberto o caso dos dois e queria me contar antes de morrer. Foi a pior descoberta da minha vida. Se bem que apenas comprovou aquilo de que eu já estava desconfiado. O sem vergonha acabou mandando os funcionários mais cedo para casa, inclusive a Biscate. E ficamos apenas nós dois ali. Olha, eu estava num estado de nervos, que não queria ouvir nada. Tanto falei. Quero que você tire tuas coisas de dentro de casa e suma hoje mesmo. Você não passa mais uma noite naquela casa. Seu covarde, infame. Olha que momento difícil. Só não foi mais doloroso do que a morte do meu pai e antes da minha mãe. Depois ele ainda exigiu um monte para assinar o divórcio. Inclusive, queria parte do escritório. Até isso ele queria. Mas eu mandei ele procurar um advogado. Porque depois do que ele tinha feito, de mão beijada, é que ele não ia levar nada. Como ele era apenas funcionário, pelo menos estava registrado como tal, foi sumariamente demitido. Ele e aquela Biscate. Quem ficou tomando conta do escritório foi um funcionário mais antigo. De qualquer modo,
mesmo tendo feito exatamente o que deveria ter feito. Quer saber? Fiz até pouco. Só que mesmo assim, não pense que eu fiquei feliz. Fiz o que podia ser feito porque o que eu queria mesmo, juro por Deus, era dormir e não acordar nunca mais. Ninguém merece ser traída nessa vida, ainda menos do jeito que eu fui. Sabe, tem horas que eu penso, será que isso aconteceu mesmo? Será que eu merecia uma sorte tão ingrata? Jesus, que eu tenho sofrido nos últimos anos. Primeiro minha mãe, depois meu pai. E depois mais esse pesadelo. Olhe, sinceramente, às vezes eu penso que estou vivendo um pesadelo que não aconteceu mesmo. Me senti rasgada ao meio quando descobri tudo. Repito, ele me expôs, me envergonhou na frente dos outros funcionários, inclusive. E nada me tira da cabeça que todo mundo ali já devia saber do caso dele. Ou pelo menos desconfiava. Sabe Deus, desde quando ele andava de casa com aquela ordinária? O que adianta a mulher ser bonita? Isso era uma coisa que não vale nada. Só de pensar que eles estavam me traindo há tanto tempo, eu me viro do avesso. Sinto vontade de morrer do jeito que senti aquele dia. Foi o pior momento de toda a minha vida. A maior desilusão. Eu não merecia, meu Deus. Com toda sinceridade, eu não merecia.